Vamos então abrir a Bíblia Sagrada. Este é o momento mais importante da reunião, momento sagrado, sério. É o momento santo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, primeiro capítulo, versículos 1 e 2. O tema de hoje é: o Senhor fala e revela a sua visão. Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele falou pelo Filho. Vamos ouvir o Espírito falar. Deixe o seu coração aberto. Não olhe relógio, porque eu estou com 2 relógios controlando a hora. Desligue o seu telefone celular e foco naquilo que o Espírito vai falar ao seu coração. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, como é bom a tua igreja estar reunida para cuidar com temor e com tremor das questões que dizem respeito à salvação. Somos uma igreja noiva, estamos ataviados de branco, não há rugas, não há manchas, não há defeitos. Somos uma igreja santa, Pai, que tem a santidade de Deus, que tem o agiasmos de Deus, que tem o reflexo de Deus nesta terra. Somos uma igreja que crê na soberania do Senhor, uma igreja humilde diante do seu Pai Celestial, uma igreja que se curva diante da palavra, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que recebe a palavra, uma igreja que vive a palavra. Assim, Senhor, cumprimos o mandamento principal, que é amar ao Senhor de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e porque te amamos, nos submetemos à palavra. Nós não deixamos raciocínios falazes, nem pensamentos do mundo dominarem a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo pensa, e não aceitamos o presente século, não nos conformamos com o presente século. Por isso, com alegria agora, recebemos a palavra em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, Bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, povo que é sal da terra e luz do mundo, povo que entendeu um pacto melhor e superior, povo que teve as escamas dos olhos espirituais arrancadas e o véu retirado do seu coração, povo que não tem parte mais com Moisés, povo que não é judaizante, mas aqueles que vivem um pacto melhor e superior. Meus filhinhos na fé, um dos grandes benefícios da nossa salvação é podermos entender, e guarda o que eu lhe vou dizer agora, que Deus fala pessoalmente a cada um de nós.
Foi assim quando confessamos e recebemos o Senhor como Senhor e Salvador. Ouvimos a palavra da fé, recebemos a palavra ecoou em nossos corações, Deus falou profundamente, e o recebemos e o confessamos como Senhor. Isto foi o primeiro momento que Deus falou conosco. Nascemos de novo. O nosso velho homem não está mais conosco. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se fosse possível levantar uma ficha cadastral ou nos cartórios de Deus, você iria ver que você não tem passado. Tudo se fez novo. Você nasceu de novo. É como um bebê que nasce. O bebê acabou de nascer. A doutora Catarina fez o parto, a obstetra, e quando pegou aquele bebê, esse bebê não tem passado. Começa ali. Eu e você não temos passado. Deus não olha para a minha vida ou para a sua vida pensando no teu passado. O teu passado passou. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. A grande obra de Deus foi ter feito este novo homem, esse novo nascimento. Então, o Pai Celestial fala intimamente ao nosso coração. Agora, pensamos que é mais fácil falar com Ele do que Ele falar conosco. Claro que isso não deveria ser assim. Deus fala ao nosso coração e nós podemos falar com Ele. E é muito importante, o apóstolo tem dito isso nas últimas reuniões, aprender a distinguir a voz de Deus. Isto é valiosíssimo. Aprender como é que Ele se revela sabiamente à nossa vida. Como é que Ele guia, como é que Ele protege, como é que Ele lidera os nossos passos. E você sabe que hoje você pode ter a sua vida radicalmente transformada ouvindo a voz de Deus. Você não veio à igreja para ouvir outra voz. Pouco importa o parecer particular do anjo da igreja. Você não veio à igreja para ouvir a minha opinião pessoal a respeito de alguma coisa, e eu as tenho. Eu sou um cidadão, eu sou comprometido com o meu país, amo a minha bandeira, amo e sou um patriota, quero o melhor para o meu país, mas você não veio à igreja para ouvir opiniões particulares do apóstolo. Você veio à igreja para ouvir Deus falar à sua vida. Até porque eu pessoalmente não posso resolver os seus problemas. Eu não posso te curar, eu, Miguel. Eu não posso te prosperar, eu, Miguel. Eu não posso resolver um problema de uma crise emocional, eu não posso. Mas aquele que está em mim pode. Ele pode falar e transformar aquele casamento em crise. E o Espírito fala a alguém que está com o casamento em crise: ceda, perdoe, releve, ame. Deus pode hoje falar àquela pessoa que tem uma doença, uma recidiva, um sofrimento, uma enfermidade, e Deus pode te falar com uma simples palavra: seja curado agora em nome de Jesus. Ou você que entrou aqui ou está participando à distância, que está hoje com uma crise financeira terrível. Saiba que Deus pode mudar qualquer situação. E Ele pode abrir hoje uma porta de solução. Eu creio, recebo e libero para a sua vida. Hoje uma luz pode ser acesa, especialmente aquele que pensa que o seu futuro está incerto, duvidoso. E esta luz pode se acender pela palavra e transformar a sua vida em algo concreto. Eu disse
concreto, algo forte. Ele pode fazer isso. Então, amado, como é importante ouvirmos a voz de Deus. Você sabe que Paulo aos Colossenses fez questão de dizer: cuidado que ninguém te engane com as suas filosofias vãs. O mundo está cheio de filosofias. Cheio. A internet está abarrotada. O homem está cheio de lógica, raciocínios, que Paulo disse, falazes, que não servem, que não prestam. Raciocínios falazes, vãs sutilezas. O ser humano está cheio disso. Então, nós precisamos de ouvir a voz de Deus para não sermos seduzidos pelas filosofias do mundo. Para não deixarmos a nossa lógica humana nos dominar. A Bíblia diz, e não segundo Cristo. Quer dizer que o que precisamos é compreender o que diz a palavra segundo Cristo. Para mim, a única coisa que serve é o que é segundo Cristo. Eu não quero saber de um pensador grego, filósofo. Eu quero saber se é segundo Cristo. Se é segundo Cristo é vitória, se é segundo Cristo é cura, se é segundo Cristo é prosperidade, se é segundo Cristo é abundância. Eu não quero saber daquele guru americano ou do lobo sangue-rampa que tem um olho no meio da testa, que tem um terceiro pensamento. Eu não quero saber de nada disso. Isso não é segundo Cristo, não serve para mim. Oh, isso não serve para mim, não serve para você. É segundo Cristo, diga segundo Cristo. Então olha o que disse Jesus no livro de João 10, 13 e 5. Para este o porteiro abre as ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. Você sabe que durante 21 anos, nós sempre fomos ovelhas. Nós não sabíamos que éramos ovelhas. Nós tínhamos escamas nos olhos, véu no coração e o ouvido cheio de cera espiritual. Mas diz a Bíblia que as ovelhas ouvem. A ovelha não é surda à voz do seu Senhor. As ovelhas ouvem a sua voz e Ele chama pelo nome. Deus não está tratando com a igreja toda. Deus está tratando com você e comigo individualmente. Ele diz que chama pelo nome. Ele não disse, oh Portuga. Ele disse, Miguel Ângelo. Então, ele disse que ele chama pelo nome as suas próprias. Suas. Jorge Leonel Richie, as suas próprias. Quer dizer que há ovelhas que são próprias de Jesus, há ovelhas que não são de Jesus. A Bíblia chama de cabrito ou joio, desobedientes, filhos da perdição. Ele diz que ele chama as suas próprias ovelhas. E sabe o que Deus faz? Este é o cuidado que eu sou apaixonado. Ele conduz. Sabe, Ele conduz a ovelha. Eu dou graças a Deus porque há 43 anos que eu sou conduzido por Jesus. Olha, muitas vezes eu quis ir e quando já estava à beira do precipício, Deus diz, não, é lá. Ele conduz as suas próprias ovelhas. Maravilhoso. Versículo adiante. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, quer dizer que há pessoas nesta terra que pertencem a Jesus e há pessoas que não pertencem a Jesus. Ele vai adiante delas. Ele é o cabeça. Nós costumamos cantar, o nosso general é Cristo. Elas seguem, por quê? Por que você está aqui esta manhã? Por que você está seguindo? Porque você reconhece a voz de Deus. Você reconhece. Você sabe que a voz de Deus
sai deste altar para a sua vida. Graças a Deus e por misericórdia, eu sou um pequeno instrumento, um menino obediente. Não sou mais nada. Sou pó e eu oro para que ninguém me veja de outra forma. Eles reconhecem a voz, e versículo 5 ele disse: mas de modo nenhum seguirão a estranho. No way. Uma voz de Deus é a voz de Deus. A voz de estranho é uma voz de confusão. A voz de Deus é nítida. Você se lembra há pouco quando eu lhe mostrei a cassete? Eu tenho aqui uma cassete em 40 e poucos anos. Você colocar no leitor de cassete, sai cheio de... não é nítida. E você sabe que a voz de estranhos não soa com paz ao nosso coração. Você percebe quando é a voz de Deus que dá paz e a voz do estranho que não dá paz. Então ele disse, versículo 5, porque não conhecem a voz de estranhos. Nós somos uma virgem pura, preparado para um só esposo que é Cristo. Nós não podemos ouvir a voz de estranho, porque Paulo disse aos Coríntios, que vindo alguém prega um outro Jesus, outro evangelho e outro espírito, você tolera. E nós não toleramos um outro espírito, só o Espírito Santo. Nós não toleramos um outro evangelho, só o da graça de Deus. Nós não aceitamos um outro Jesus, a não ser o ressuscitado. Ele é o pastor das ovelhas. Versículo número 3, volta lá só para lembrar. Diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Lembre, a Bíblia não diz assim, a ovelha pode ouvir ou deverá ouvir. Não. Ele não diz pode ouvir. A ovelha quizás poderá ouvir. Ou deverá ouvir. Ele disse, foi enfático, as ovelhas ouvem. Só a ovelha ouve a sua voz. Só a ovelha. Enfático. O verdadeiro cristão ouve a voz do Senhor. O Senhor tem uma voz que a ovelha reconhece. Então, você sabe, cada reunião nesta igreja, você ouve Deus. Você sabe que eu aprendi com o tempo, com esforço e com foco. Eu aprendi a ouvir na oração Deus falar. Eu aprendi a ouvir na leitura bíblica Deus falar. Eu aprendi a ouvir Deus em cada mensagem. E eu vou lhe dizer mais, é que até quando eu prego, como a mensagem, a palavra é como uma espada de dois gumes. Isso é uma espada de dois filos, dizem os hispânicos. Ela corta para lá e corta para cá. Então eu aprendi que durante a mensagem, mesmo a ministrada por mim, eu aprendi a ouvir Deus falar ao meu coração. Eu aprendi a não estar ocupado para Deus. Eu vou lhe dizer isto repetindo. Eu aprendi a não estar ocupado para Deus. Muita gente está agora participando do culto porque teve preguiça, está à distância, podia estar aqui, mas, sabe, o corpo falou mais, a carne falou mais alto. E nós não podemos estar ocupados para Deus. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Então, eu sou Deus, aquiete-se. Ouça, eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou operando, estou cuidando. Ele disse, aquietai-vos, ou seja, fica com os ouvidos espirituais atentos. 1 Reis 19:12 diz que Deus falou a um profeta, depois de um terremoto, um fogo. O Senhor não estava no fogo, nem depois do fogo, mas Ele estava num cicio tranquilo e suave. Você sabe, nós precisamos de nos
aclimatar com esta nitidez da voz de Deus, porque Deus tem que falar em cada palavra pregada. É que nós andamos sempre muito pilhados, você sabe, nós estamos sempre ligados em 220. E Deus disse: aquietai-vos. Eu gosto muito quando Jesus, de vez em quando, ele andava no meio das multidões, no meio da agitação, pilhado, um monte de gente, precisando de cura, de milagres, e ele de vez em quando dizia: gente, eu vou me retirar. Ele disse: eu vou orar, eu vou ficar sozinho com o Pai. E ele ficava lá, às vezes uma noite toda, uma madrugada toda, e quando ele voltava, a galera estava o quê? Dormindo. E ele dizia: mas você não tem nem força para ficar 1 hora comigo? Pois gente é capaz de ficar 3h40 no WhatsApp, 2h89 na TV novela. Somos capazes de tudo, mas quando se diz aquieta-te, precisamos de entender que quando Deus diz aquietai-vos, é para ouvir a voz de Deus, não é para ouvir a voz dos nossos pensamentos. No livro de João 4:24 ele explica: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus fala ao nosso espírito. A nossa verdadeira identidade não é a carne que você vê. Você não é esse homem ou essa mulher de carne. Nós somos um corpo de carne que tem emoções e sentimentos, ou seja, tem uma alma, e tudo isto habita dentro da parte principal da nossa vida, que é o nosso espírito. Nós somos espíritos que têm emoções e sentimentos, têm uma alma que habita um corpo de carne. Esse corpo de carne é fraco, é pó. O que é perfeito é o espírito. Então, Deus fala ao nosso espírito e Ele imprime no nosso espírito uma visão para fazermos algo. E de repente um dia você começa a dizer: eu tenho que abrir a minha empresa, eu tenho que fazer a minha pós-graduação, eu vou fazer uma viagem, eu vou abrir uma loja, eu quero um comércio. Você sabe, isto foi Deus que imprimiu. E é muito interessante você aprender isto, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa e diz assim: eu sabia que estava fazendo errado. Eu fazia, né? Eu sabia. E eu vou lembrar-lhe o que eu tenho dito aqui. Se você tem dúvida, não faça. Se você tem dúvida, não faça. Porque a dúvida, a Bíblia diz que é do maligno. E se é do maligno, eu não posso me envolver com o maligno. Porque se eu dou um passo em cima de uma dúvida, eu estou acreditando no maligno. Então nós somos pessoas da fé. Não podemos tomar decisões debaixo de pressão. Não haja pela lógica humana. Eu aprendi isso desde o início do meu pastorado. E muitas vezes eu tenho tido experiências muito fortes, ouvindo a voz de Deus. E você sabe, Deus não diz sempre sim. Às vezes Deus diz não. Eu me recordo que nós estávamos, quando o Senhor disse: comece a preparar os primeiros bispos de governo da igreja. E durante semanas, na capela verde do 2º andar, eu convidei os casais mais antigos da igreja, os fiéis, e comecei a ministrar aulas preparando o bispado. E algumas pessoas vieram e indicaram outros casais, e eu aceitei todos para começar a ministrar.
E entre esses casais, indicados por outros casais da igreja, veio um casal que já tinha sido nosso pastor no interior aí do Rio de Janeiro. Parecia um casal fiel. Mas você sabe, desde o primeiro dia, quando eu comecei aquelas aulas, o Senhor imprimiu no meu coração e disse: esse casal não. Esse casal não. Mas a lógica dizia: mas eles já foram nossos pastores. E o Espírito dizia: esse casal não. E uma semana antes da consagração, eles se revelaram. Não eram ovelhas, não eram do apostolado, não eram sensíveis, submetidos. Então aquela voz dizia: não ordene, eles não são meus. Mas pela lógica, eles estavam no grupo, mas não eram para serem bispos da igreja. Eu sei que alguns erros que eu cometi ao longo destes 44 anos, talvez o mais pesado de todos, seja eu ter acreditado em quem não devia ter acreditado. E aquela voz dizia não. E a lógica dizia não, mas sim. Sabe aquela luta que eu tive por alguns dias, até que finalmente uma semana antes, eles se revelaram. E eu disse: oh Deus, obrigado, tu estavas falando. Então muitas vezes a pessoa diz: eu sabia que não deveria de fazer, mas eu arrisquei e fiz, deu mal. Porque não era a vontade de Deus. Então o que disse o salmista no Salmo 37:4? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos. Os desejos que estão no teu coração foi Ele que imprimiu. Isso é a visão de Deus. Se eu quero fazer um empreendimento e Deus imprime no meu coração algo, esta vontade é a vontade de Deus, vai dar certo. Se eu começo a querer fazer alguma coisa e tenho dúvidas, estou inseguro, não estou tranquilo, não é a vontade de Deus. Então, meu amado, nós temos que entender isto, porque é Ele que põe desejo no nosso coração. Então nós temos que buscar o Senhor, ouvir a sua voz. E eu vou lhe dizer mais uma vez, sem vergonha e sem acanhamento, quantos livramentos eu tive, porque eu quis primeiro conhecer e saber qual era a vontade de Deus. Muitos livramentos eu tive, porque eu me preocupei. Mas também alguns erros eu cometi por não esperar em Deus. Você sabe, isto é muito importante em todas as áreas da vida, amado, para a tua vida profissional, espiritual. Diz em 2 Coríntios 12:2, já lemos aqui anteriormente, muito importante. Ora, quando eu cheguei a Troade, disse Paulo, para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, versículo adiante, não tive, contudo, tranquilidade em meu espírito. Não tive tranquilidade. Não havia dúvidas. Ele disse: eu não encontrei o Tito. Por isso, eu não preguei em Troade e eu fui para onde? Para Macedônia. Eu não tive tranquilidade. Amado, o que for na vida, você tem que sentir que é Deus que está falando. Se você tiver o que? Tranquilidade, paz. Isto é óbvio. Não há paz, não é Deus que está no meio. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Paulo fala em Atos dos Apóstolos 16, 6-10, ele diz: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Uau, o Espírito Santo impediu de se pregar a palavra na Ásia. Depois, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então Paulo deu um passo, o Espírito disse não. Ele deu outro passo, o Espírito disse não. Mas as intenções eram legais, era pregar o Evangelho. Então ele contornou Mísia, desceu para Troade. À noite,
Porque ele poderia ter dito, não, eu vou pregar em Mise e acabou, ponto final, quem manda aqui sou eu. Então à noite sobreveio a Paulo uma visão. Veja, ele queria ir para um lugar, o Espírito disse não. Então vou tentar aqui, o Espírito disse não. Você sabe, quando o Espírito disser não, não faça, amado. Os patrícios portugueses dizem, muita gente dá com o burrinho nas águas por causa disso. O brasileiro já usa um termo um pouco mais forte, quebrou a cara. Então, quando você tiver dúvida, quando Deus disser não, já há provas, o altar já falou, a palavra já revelou, não insista. Então, tentou, não deu, até que finalmente ele teve uma visão. E um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que ele teve a visão, ele não esperou 300 anos, esperou o máximo 17 minutos. Já ninguém se lembra o que é. Assim teve uma visão imediatamente e procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora ele tinha certeza. Eu nunca contei isso aqui, mas eu vou contar hoje. Quando eu fui consagrado como diácono na Igreja de Nova Vida, o pastor que me trouxe de Portugal, já está, os anjos já o levaram ao seio de Abraão, pastor Fernando Figueiredo. Um dia ele me chamou e disse, Miguel, ele era da Igreja Batista Renovada. Aqui no estado de São Paulo há uma igreja grande. O pastor desta igreja é um senhor juiz, é muito idoso, vai se aposentar. E ele me perguntou, você conhece um jovem pastor enérgico, atuante, que eu possa entregar o meu ministério e a igreja para ele? E o pastor que me trouxe de Portugal disse, claro que eu conheço. Ligou para mim e disse, vamos nos encontrar numa reunião em Teresópolis. Fomos para Teresópolis e disse, Miguel, a porta de Deus está para a tua vida. Pastor é um juiz, um homem de Deus, um homem maravilhoso, tem uma igreja linda, grande. Você vai ser o pastor, vai ter casa do pastor, vai ter carro, vai ter todas as benesses que a igreja pode lhe proporcionar para você cumprir cabalmente o teu ministério. Oramos, demos as mãos, beijamos, abraçamos, está feito. Aí eu fui, procurei o bispo da Igreja Nova Vida, disse, bispo, eu tive um convite, está aqui a carta por escrito, eu vou ser pastor em Americana. E o bispo olhou para mim e disse, não vá. Você não é batista renovado, você é da Cristo Vivo, ou você é da Nova Vida na época. Não vá. Deus não lhe chamou para essa igreja, Deus lhe chamou, a profecia dizia que a própria igreja Nova Vida não está preparada. Esse era um ministério novo. Se eu tenho entrado, não, porque já tem casa, já tem carro, se eu fosse atrás da segurança humana, hoje eu seria um pequenino pastor em Americana. E nunca seria o pastor titular. Enquanto esse senhor vivesse, eu seria sempre o auxiliar dele. Isto foi em janeiro. Chegou a março, veio a minha consagração, que você já ouviu as profecias. Se eu tenho errado, todo o meu ministério estaria errado. Então eu estou lhe dizendo isso porque uma das mais importantes decisões que eu tomei na minha vida foi seguir a voz de um profeta. O meu desejo pessoal era o meu desejo pessoal, mas o desejo de Deus era outro, era muito maior. Eu jamais poderia fazer o trabalho que nós fazemos hoje, livre, sem amarras, se eu tivesse de uma denominação tradicional. Então Romanos 14, 23 diz assim, aquele que tem dúvidas é condenado pelo comer, porque o que faz não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Então você não deve ficar indeciso quanto ao que você tem que realizar na vida. Comece a pedir a Deus. Colossenses 3,15 diz, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, sede agradecido. Diz que a paz é o árbitro. A paz é o árbitro.
Ou seja, tem paz é Deus, não tem paz é dúvida não tem Deus, é maligno. Então, quando o Senhor dá uma visão sobre algo na vida, seja empresarial, comercial, pessoal, educação, espiritual, familiar, tem que sentir paz no coração. Ele dá a confirmação, Ele dá a alegria do Espírito, Ele dá a direção, Ele dá a provisão, Ele vai até o fim, até ter vitória. Deus não é um Deus de confusão. Diz em 1 Coríntios 14, 33, Deus não é de confusão, e sim de paz. Você nesta igreja tem que ter paz. Aqui não há grupos, aqui não há setores que não amam os outros setores, aqui não há o grupo e a panelinha do fulano de tal, aqui nós somos uma família. Sincera, verdadeira, honesta, amiga, somos uma família. Então Ele tem planos certos. Ele tem os planos certos. Então Deus imprime na mente, imprime no coração. É a sua voz, é a sua vontade. Nós precisamos de entender que é possível isto acontecer. Por quê, apóstolo? Porque em 1 Coríntios 2,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos. Ou seja, nós não pensamos como o mundo pensa. A mente de Cristo está na nossa mente. Isso é muito importante. Se você pensa que tem, e tem a certeza que tem a mente de Cristo, amado, você tem a certeza e a convicção que você está sarado, que você é próspero, que você é vencedor, que o maligno não lhe toca, que você vai conquistar, que você vai avançar. Você está com a mente de Cristo ativada. A nossa mente muitas vezes se apequena, se diminui. Não posso, não sou capaz, não sei, eu sou infeliz. Isso é a mente humana que pensa. Não foque a sua vida na tristeza, no que lhe fere, no que lhe machuca. Você tem a mente de Cristo. Você pode pensar como Cristo pensa. Cristo não chamou você para a mediocridade. Cristo não chamou você para ser pequeno. Cristo chamou para você ser mais do que vencedor. Por isso Paulo disse à igreja, em Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com este século. Não aceito o século. Eu insisto com isso, não aceito o presente século. Mas, veja isto, eu tenho que querer que isto aconteça na minha vida. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a grande batalha da minha vida está aqui dentro. Aquilo que eu imagino em minha alma, na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, aquilo que eu imagino, aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sou. Isto é importante você pensar assim. Senão você vai se ver pequeno. Senão você vai se ver apocado. Você vai ter vergonha da vida. Você não vai crescer na vida. Então ele diz: pela renovação da vossa mente. Então o que eu faço aqui todos os dias é uma luta. A grande batalha deste altar é que a sua mente seja renovada. Se eu conseguir que você deixe de pensar humanamente e pense conforme a Bíblia ensina, você tem a renovação da tua mente, você tem a renovação da sua vida toda. Pastor, eu vou fazer uma prova amanhã, mas tem 1000 candidatos. Aquilo que eu imagino em minha alma, eu imagino que eu vou passar nessa prova. Ponto. É o que eu sou. Pastor, e se der errado? Pronto, você já está pensando de outra forma, mano. Não tem erro. Pastor, mas eu tenho aqui um diagnóstico médico, é grave a doença. Por favor, se você pensar com a mente humana, você vai morrer amanhã. Mas as chagas de Cristo, isto é verdade ou é mentira, apóstolo? Isto é verdade.
Então, Ele tem o melhor a cada dia. Então, a voz de Deus tem que estar acima de qualquer voz. Ela traz paz, ela traz confiança, ela traz determinação, ela traz ousadia, ela faz os seus planos serem reais na nossa vida. E Ele trouxe você para uma vida melhor quando Ele trouxe para esta igreja. E o último ponto que eu quero discutir esta manhã, dentro desse tema que eu lhe apresentei, o Senhor fala e revela a sua visão. E já começamos a falar no outro culto, o último culto que eu ministrei. Comece a orar e louvar ao Senhor pela resposta da visão de Deus. Comece a agradecer. Você sabe, é muito importante quando você começa a agradecer antes de você receber. Senhor, eu me vejo na minha casa, no meu negócio, na minha empresa, no meu curso, na minha viagem. Senhor, eu desde já te agradeço, eu já recebi isso no meu espírito. E eu queria hoje, nestes minutos finais, passar-lhe um segredo. É assim, não é que seja um segredo, é que você tem que saber orar no Espírito sempre. E este é o segredo que eu queria nestes 15 minutos finais lhe passar. No meio das lutas, no meio das dificuldades, nos meios dos questionamentos, eu quero lhe passar o que não é segredo, mas quero imprimir isso no teu coração. Vamos abrir o nosso coração para a vida de oração em línguas espirituais. Orar em línguas. Sabe, amado? Ou eu vivo no superficial, ou eu vivo o sobrenatural de Deus. E eu tenho isso como base da minha vida. Minha esposa tem muito esse costume também, de orar em línguas espirituais, que todos nós temos essa capacidade. É um sinal do Espírito que está em nós. Porque quando eu começo a orar em línguas, isto me leva ao sobrenatural. Vamos ver isto na palavra. Eu sei que há uma guerra contra isso. Há uma guerra contra Deus, contra dízimo, contra fé, contra línguas, contra dons. Eu não sei o que essa gente aí fora diz que é crente de quê. Não acredita em nada que Deus diz. É por isso que a igreja de Jesus, porque somos 70 milhões. Onde estão 70 milhões de pessoas poderosas em Cristo? Acreditam mais no óleo e no sal, na vigília, no monte, do que acreditam na vida da fé. Então vamos nós à palavra. Nós somos da palavra, vamos à palavra. Foco. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Quer dizer que quando eu começo a falar em línguas, você de vez em quando ouve o apóstolo aqui, o bispo André, começa ali de um lado e do outro. Amado, na realidade, quem fala em outra língua não fala aos homens, fala a Deus. Visto que ninguém entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Então, orar em línguas é falar em espírito com Deus, algo que só Deus conhece. E depois diz o versículo 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Quer dizer então, que quando eu falo em línguas, eu falo com Deus, porque é Ele que sabe o que eu estou falando, eu não sei o que estou falando. Isto é muito interessante, porque isto é um mistério. Vamos voltar lá ao versículo 2, bispo, por favor. Quem fala em outra língua não fala a homens, fala a Deus. Então,
Quer dizer que se eu começar a falar em outras línguas, a manifestar os dons de línguas, eu não sei o que eu estou dizendo, mas Deus sabe. Porque é o meu espírito que está falando com o Espírito de Deus. Eu estou falando em mistério. Pastor, mas eu já vi o senhor aqui na igreja falar em línguas a alguém, o senhor interpreta. Isso é outra coisa. 1 Coríntios 12:10 diz assim: quando houver um dom chamado variedade de línguas, tem que haver a capacidade para interpretá-las. Uma coisa é alguém falar em línguas, tem uma mensagem e uma pessoa consegue interpretar. Isso é um dom de variedade de línguas. Agora, quando eu falo em língua espiritual, eu estou falando em mistério, e é isto que me leva à vida sobrenatural, amado. Eu sei que o inimigo tem atacado as igrejas com esta questão. A igreja, quando se fala línguas, profecia, dons espirituais, o pastor pula 312 metros de altura e diz: não, aqui não. Está dizendo: não quero o Espírito Santo na minha igreja. Mas as línguas são instrumento para nós entrarmos no mundo sobrenatural de Deus. É quando você fala diretamente com Deus. O Espírito, vamos voltar lá outra vez, bispo, por favor, 12, capítulo 14, versículo 14. Ora, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Versículo 2. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. E o espírito, e em espírito, fala mistérios. Então, eu não preciso de entender, eu falo com Deus e Ele me entende. Esta manhã, aquilo que eu lhe estava falando no início da minha saudação, grande parte do meu tempo de oração, eu falei em línguas. E eu às vezes queria parar em alguns momentos para falar a minha linguagem portuguesa, e o Espírito continuava falando. Ou seja, o meu espírito estava falando em mistério, uma linguagem sobrenatural que só Deus entende. Quando eu falo em línguas, o Senhor sabe, os mistérios são manifestados, porque eu entro no sobrenatural de Deus. Eu falo em mistério, a minha mente não entende, mas a mente de Deus entende. Eu não entendo, o diabo não entende, mas Deus sabe. Então, o que fazer quando não sei o que fazer? O que fazer quando vem um perrengue na minha vida? Quando há uma luta, quando há uma adversidade? O que fazer? Eu não sei o que fazer. Eu aprendi a sair do natural para o sobrenatural com as línguas espirituais. Então, falar com Deus em mistério é falar as línguas do Espírito Santo, que o diabo não conhece. Você não sabe o que está dizendo, mas Deus sabe. Isto é maravilhoso. Judas 20 disse: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele não disse orando com a tua língua. Orando no Espírito Santo, orando em mistério. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado, isto tem sido uma força na minha vida. Isso tem sido uma força na minha vida. Eu sei que às vezes as pessoas olham para mim, eu entro no meu carro às vezes, eu não sei o que eu estou dizendo, é um impulso. O inimigo não sabe também o que eu estou dizendo. Mas Deus sabe que eu estou falando em mistério. Isto é uma linguagem do mistério de Deus. É uma linguagem sobrenatural. É orar no Espírito Santo. Romanos 8:26 disse: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar.
O indivíduo às vezes tem um problema, uma luta, uma dificuldade, uma doença, uma crise. Ele vai dizer o quê? Aleluia, 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 aleluia. E não sai daquilo, mano. Aí vem o Espírito Santo. Na nossa fraqueza, na nossa carne, que nós não sabemos orar às vezes como convém. E a gente pensa que sabe orar, mano. Diz o mesmo Espírito. Aleluia. Aquele Espírito que nos assiste. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com quê? Gemidos que não se conhecem. São sobrenaturais, é falar em mistério. Só Deus conhece. Quando eu digo assim, Senhor Jesus Cristo, eu declaro, o mundo espiritual de Deus ouviu, o mundo das trevas ouviu. Mas se eu começo a orar em línguas, eu não sei o que eu estou dizendo, mas Deus sabe, amado. E eu vou lhe dizer, se você começar a usar esta prática, você vai sair do natural, daquela oração humana para o sobrenatural. Você vai começar a falar em mistério. Aleluia. Então, nós queremos viver o sobrenatural. Eu não quero viver só no natural. Aliás, eu estou cansado de viver no natural. Eu quero ver o sobrenatural. E lembre-se o que disse Isaías. Isaías 28, 11 e 12 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então eu queria lhe incentivar, amado, que você começasse a entender que quando você está no meio de um momento que você diz: eu não sei o que fazer, a luta é grande, não sei como é que eu vou viver esta visão. Comece a falar no Espírito, a orar no Espírito, porque o diabo não entende o que você fala, você não entende o que você está dizendo, mas como você está falando no Espírito, Deus conhece o que você está dizendo, e Ele intercede por nós. O próprio Espírito começa a trabalhar em nós aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Isto é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, porque nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos em cura, milagres, línguas, profecias. Então, se nós acreditamos, é porque nós acreditamos no sobrenatural. Essa igreja não vive do natural, essa igreja vive do sobrenatural. Então, o sobrenatural exige que você acredite que falando em línguas, você está falando em mistério, que está falando com Deus, que o inimigo não sabe, você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Então, pastor, mas como é que isso começa? Olha, peça a Deus que Ele manifeste este dom na tua vida. Porque os dons já nos foram dados. Comece a dizer: Senhor, eu quero falar em mistério. Eu quero falar em língua que só Tu conheces, Pai. O diabo não pode. O diabo, se eu disser assim: amanhã eu vou fazer isso, o diabo diz: ah, bem, então eu vou fazer o seguinte, vou te atrapalhar a tua vida. Agora, se eu disser: eu não sei o que o bispo está falando, nem eu sei o que eu estou falando. Isto é mistério, Deus sabe o que está falando.
Libere pesere andarababa chorobaraba. Aleluia. Aleluia. Deus que conhece e sonda os nossos corações, compreendeu o que o meu espírito disse ao espírito dele, porque falou em mistério. Entende, bispo? Nós saímos do natural para o sobrenatural. Falamos em mistério. Então, a partir de hoje, comece a dizer a Deus: Senhor, eu quero entrar neste mundo sobrenatural. Ai, não tenha vergonha disso, amado, nem constrangimento. Olha lá. Vai durante um minuto. Vamos, igreja, vamos liberar essas línguas. Você já as tem, já estão dentro de você, já estão no teu espírito, já estão no sobrenatural. Libere agora, libere agora, libere agora. Fale, acredite. Rique que merece que gacoco comandara cacheke rababa. Rite kerele ondara mama seca mancoro baba shekere mene. Rique le mantara sakayondara baro. Rampa karaba shekele mendere koro baba raba shiribiriandara. Rite kere ashola mandara baba raba shekere mandara. Rique te kere seka la mantara korshoko mama masa. Aleluia. Aleluia. Que o sobrenatural de Deus se manifeste em sua vida. Que o sobrenatural de Deus se manifeste em sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que nunca falou em línguas, fale agora. Ore no Espírito. Ore no Espírito, ore no Espírito, ore no Espírito. Shekembebe korababa sakaramanta la baba roraba. Rike shekerebe goramanta la baba sakaramandara. Lepe perepe shekerebe koromanta la baba shekerebe riandara. Lipe perasi karamanta la baba shokarabalaba. Oh Deus, orando no Espírito Santo. Aleluia. Orando no Espírito, falando com Deus em mistério. Saímos do superficial para o sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Deus, libera agora este dom, Senhor. Libera na igreja, Deus, para que todo o povo fale em mistério, para que o povo desta igreja conheça o sobrenatural de Deus. Aleluia. Senhor, manifesta o Espírito do sobrenatural entre nós, Pai. Todos aqui querem ver o sobrenatural de Deus. Todos querem ver e ter descanso em Deus. Lá para Sacoramantarababaraba. Riche querebexere andaraba. Aleluia. Aleluia. Que a tua boca se abra, ainda que seja numa língua gaguejante. Mas isto vai ser descanso e refrigério na tua vida, porque é o Espírito Santo falando pelo teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Santo é o Senhor.
Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Vamos servir a ceia do Senhor. Tu estás assentado